Boa noite. Jesus nos ampare e nos ilumine. Bom, hoje eu vou fazer aqui alguns comentários sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu vou falar mais focado na questão da fraternidade. Então, a fraternidade, se nós formos olhar o significado da palavra, nós vamos ver que ela tem alguns significados lá que podem enquadrar aqui para a gente. O primeiro deles pode ser o laço de parentesco entre irmãos, tá? União, afeto de irmão para irmão. Pode significar também simplesmente amor ao próximo. E pode ser a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. A fraternidade, ela então seria, vamos dizer assim, o resumo, né, daquilo que Jesus disse como ensinamento para a gente, que é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. No entanto, nós interpretamos errado essa fala, ou equivocado, né? Porque nós achamos muitas vezes que ao fazer alguma coisa para o nosso próximo, nós temos o direito de esperar uma retribuição. E muitas vezes nós vamos mais além. Nós nem esperamos a retribuição. Nós vamos até o outro cobrar a retribuição. E na verdade não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é que quando nós formos fazer algo para o nosso próximo, nós temos que primeiro pensar: se fosse ele que estivesse fazendo exatamente a mesma coisa para mim, eu estaria satisfeito? Se a resposta for sim, então eu posso fazer para o meu próximo. Se a resposta for não, de maneira alguma eu deveria fazer para o meu próximo aquela ação. Só que nós, apesar de sermos seres racionais, nós geralmente estamos deixando primeiro que as nossas emoções falem mais alto. E aí nós agimos instintivamente. Porque muitas vezes alguém fala alguma coisa para a gente, nós não gostamos e nós vamos revidar. Ora, o outro, ao falar alguma coisa que vai nos desagradar, ele deveria ter agido como esse ensinamento de Jesus. Mas não é porque o outro fez alguma coisa que me desagradou que eu tenho também o direito de revidar. Porque o mal ou as coisas ruins, elas devem morrer no seu nascedouro. Nós não devíamos multiplicar as coisas ruins. Porque se alguém faz algo de ruim para mim e eu me calo, mais na frente eu vou descontar aquilo de outra pessoa. Mas se eu respondo, eu também estou revidando. Então, na verdade, quando alguém procede de forma ruim para conosco, nós temos que perdoar. Porque se nós achamos que nós temos um pouco mais de entendimento, nós temos que demonstrar que temos. Porque é a mesma coisa, se nós estudamos os ensinamentos de Jesus, mas não praticamos, de que está adiantando? O que isso está fazendo de diferença na minha vida? Então, o Evangelho de Jesus são os seus ensinamentos. Mas eles não são para ficar no livro,
Não. Eles são para que nós possamos praticar diariamente. Nós também deveríamos lembrar que Jesus disse também que um outro ensinamento que diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ser discípulo de Jesus é ser cristão, não é? Nós somos cristãos? Hã? Na prática, não. Na teoria, sim. Na teoria, sim. Na prática, não. Porque a gente quando lê esse ensinamento aqui, essa fala de Jesus, a gente pensa, né? Ora, se eu me digo cristão, eu deveria estar exercitando esse amor ao próximo. Mas eu estou exercitando esse amor ao próximo? Aí a gente pode pensar, plenamente não. Mas, de uma certa forma imperfeita, sim. Então, também a gente pode dizer que de uma certa forma, ainda mesmo que imperfeita, sim, nós somos cristãos. O problema é que nós estamos deixando o tempo passar e estamos apenas falando muito de Jesus. E estamos deixando de viver Jesus. Viver os seus ensinamentos. Então, nós observamos como que a nossa sociedade, onde nós estamos inseridos, está. Pegando o ano passado como exemplo, onde eu, que tenho 52 anos, eu nunca tinha visto isso, né? Mas o ano passado supitou a questão da intolerância e do ódio gratuito, por conta de eleição. Então, se nós, todos aqui, somos filhos de Deus, ou tem alguém aqui que tem dúvida sobre isso? Não? Então tá bom. Se todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Irmãos. Nós estamos aqui na terra, encarnados, disputando o quê? O que nós estamos disputando aqui? Agora foi disputar o poder, né? Não, nós aqui na terra, nós estamos encarnados e estamos disputando o quê? Nada. Nós não estamos disputando nada. Absolutamente nada. E por que nos odiarmos? Por que sermos intolerantes uns com os outros? O que nós somos? Não, nós somos nada? Não, pelo amor de Deus. Um nada está falando para outros nada? Não, isso não pode. O que nós somos? Espíritos. Claro, filhos de Deus. Mas nós somos espíritos. Qual é o valor das coisas materiais para o espírito? Nenhuma. E nós brigamos, nos matamos pelas coisas materiais, como se elas fossem as coisas mais importantes que poderiam existir. Quando nós falamos isso, e nós falamos de pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita, que fala e nos explica, nos mostra a realidade da reencarnação, a gente poderia até compreender. Mas quando a gente vê isso sendo praticado por espíritas, a gente fica meio
como diria aquele professor de uma novela que passou aí, né, o professor Astromar, a gente fica abicholhado com as coisas. Como é que pode um espírita declarar ódio para outro ser qualquer? Mesmo que não seja espírita, porque a nossa compreensão é que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, somos irmãos, somos espíritos. Mesmo aquele irmão das igrejas mais fechadas, que a gente chama de evangélicos e que não são evangélicos somente, porque evangélicos nós também somos, porque nós não estudamos o evangelho, ou os evangelhos, não são crentes somente, porque crentes nós também somos, porque nós não cremos em Deus. Eles são do ramo protestante, então eles são protestantes. Então, mesmo que a gente pegue aqueles irmãos daquelas igrejas mais fechadas, mesmo que eles não acreditem na reencarnação, nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos. Então, nem com ninguém nós deveríamos destilar ódio. Porque o que Jesus veio trazer para nós foi a maior revolução que o planeta Terra já presenciou. Porque até a vinda de Jesus nós vivíamos sobre o regime da lei, do olho por olho, dente por dente. E Jesus veio nos trazer a lei de amor. E ele não só falou dessa lei, ele viveu a lei para nos ensinar. E nós, passados mais de 2000 anos, nós parece que ainda não aprendemos. Parece que nós ainda não aprendemos. Porque nós vivemos aqui, parece que nos considerando como seres materiais. Porque para a matéria, as coisas materiais são importantes. Mas para o espírito, qual a importância? Então, nós observamos no ano passado, assim, uma coisa extremamente absurda. Extremamente absurda. Do ódio. As pessoas estavam transpirando ódio e intolerância. Como é que nós podemos viver a fraternidade se nós, por qualquer motivo, estamos sendo intolerantes uns com os outros? E sem a fraternidade, nós não vamos conseguir evoluir muita coisa, não. Porque eu pergunto para vocês, tem como nós evoluirmos espiritualmente sem o nosso próximo? Não. É impossível. Impossível. Então, o nosso próximo é a nossa chave para a evolução. A nossa evolução. E por que nós somos intolerantes com ele? Se ele é tão precioso para nós, para a nossa evolução, por que nós o odiamos? Não importa o que ele faça, o que o outro faz vai interferir no processo evolutivo, no meu processo evolutivo? Não. A não ser que eu me envolva com o que o outro esteja fazendo. Mas graças a Deus que a gente não faz isso, né? A gente não se envolve com o que o outro faz, não é verdade? A gente vê o outro fazendo as coisas e a gente não se envolve, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade é dele, né? Não é assim que a gente age? Que coisa, não é? Como é que a gente pode agir ainda dessa forma? Porque se a responsabilidade é do outro, por que eu tenho que me envolver? Porque quando eu me envolvo com o que o outro está fazendo, eu me torno coparticipante do que ele está fazendo. Aí sim, o que ele faz interfere no meu processo evolutivo. Quando
Jesus esteve aqui, ele se envolveu com o que o mundo estava fazendo? Não, ele veio aqui, deu o seu recado, deu o seu exemplo e partiu. Ele tinha plena ciência de tudo quanto ele teria que passar aqui. Plena ciência. Mas e nós? Nós não somos perfeitos, é claro, porque muita gente pode estar pensando, mas eu não sou perfeito. Mas o problema é justamente esse. Nós usamos a nossa imperfeição como sendo uma muleta. É a desculpa, né? A desculpa. Ah, eu não dou conta de fazer isso porque eu sou imperfeito. Ah, eu não faço aquilo outro porque eu sou imperfeito. Ah, você é espírita? Ah, eu estou tentando. Tem 30 anos que está no centro. Estou tentando. Nós sofremos de duas síndromes. Primeira, a síndrome do coitadinho. É essa. Você é espírita? Ah, eu estou tentando, você sabe, né? É muito difícil, mas eu estou tentando. É o coitadinho, que pega e fala desse jeito, esperando que o outro pegue e fala, não, realmente é muito difícil, eu te entendo. É verdade. E nós sofremos da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim. É como diz o ditado, pau que nasce torto, morre torto. Errado. Coloca uma escora nele para ver se ele não alinha. Coloca uma escora para ver se não alinha. Então nós também precisamos dessa escora que nos alinha. Qual é essa escora? O Evangelho de Jesus. Essa escora é o Evangelho de Jesus, que nós precisamos nos esforçar para vivermos esse Evangelho. Nós não precisamos ter a ilusão de que nós vamos conseguir viver 100%. Não, não vamos. Mas nós temos que fazer o nosso máximo. É o máximo que eu puder. Sempre, todo dia. E por falar nisso, quanto tempo nós vamos ficar aqui encarnados? Quem sabe? Ninguém? Nossa, mas vocês estão mal informados, hein? Se a gente falar graças a Deus que a gente não sabe, né? Que seja de surpresa, né? Que dia nós vamos desencarnar? Não sabemos. Pode ser hoje? Pode, que não seja, mas pode. E se for hoje? Será que a gente vai retornar ao plano espiritual com a nossa consciência em paz? Ou será que nós vamos retornar cheio de mágoas com o nosso irmão? Porque nós precisamos pensar. Porque quando nós reencarnamos, a única certeza absoluta que nós temos é que nós vamos desencarnar. O dia, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então nós precisamos estar prontos todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar prontos. E esse estar pronto não é pensar assim, eu estou completamente em paz. Não, é difícil, porque nós ainda trazemos conosco inúmeros vícios, mas nós temos que estar em paz o máximo que nós pudermos. É sempre buscando fazer o melhor que nós pudermos. O melhor. É isso que nós precisamos. Porque nós trazemos esses vícios e esses vícios nos impedem de viver bem com o nosso próximo. E aí, quando a gente fala de fraternidade, a gente precisa falar de uma coisa extremamente importante: a convivência. Porque viver é fácil. Viver, eu posso colocar umas coisas dentro de uma mochila
e sumir no meio do mato, aí, numa floresta, e vou viver. Mas eu vou evoluir lá? Com toda certeza não. Porque se eu preciso obrigatoriamente do meu próximo para crescer espiritualmente, como é que eu posso crescer espiritualmente sozinho? Não tem como. Agora, a convivência é que é o detalhe. Aí é que é o problema, não é? Conviver é fácil? É moleza, gente. É moleza. Nós é porque... Quer ver um exemplo? Deixa eu falar uma outra coisa. Quem acha fácil aqui pilotar avião? Ninguém? Você acha que é fácil? Eu também acho que é fácil. Eu nunca pilotei, mas eu acho que é fácil. Porque se alguém dá conta, eu também sou capaz de dar conta. Eu só preciso estudar e praticar. Não é verdade? Quem sabe andar de bicicleta aqui? Todo mundo? É fácil andar de bicicleta? Ah, você não sabe. Também não? Mas quem sabe andar de bicicleta é fácil? Moleza, não é? Pode ficar uns 10 anos sem andar de bicicleta. Pegou ela, monta e sai andando. Por quê? Porque nós fizemos daquilo um hábito. Conviver é fácil? Aí a gente fala, não, é difícil. E quando nós falamos isso, nós estamos afirmando para nós que nós não precisamos nem tentar, porque nós não vamos conseguir. A convivência é fácil quando nós lembramos daquela fala de Jesus, que nós deveríamos nos amar uns aos outros. E quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente pensa, mas será que Jesus queria que nós amássemos a todos da mesma forma que eu amo aquela pessoa que está do meu lado, que é mais afim? Não, não é isso. Quer dizer, na verdade é, mas isso vai ser só quando nós já tivermos a condição. Porque Jesus amou indistintamente a todos da mesma forma. Mas Ele é o Cristo. E nós ainda não somos. Então, nós precisamos aprender a desenvolver esse amor. E o desenvolvimento desse amor parte pela aceitação e o respeito ao outro como ele é. A convivência se torna complicada quando nós, com os nossos vícios, queremos que o outro seja como nós determinamos que ele deve ser. Aí a convivência fica extremamente complicada. Quando nós compreendermos que o outro é uma individualidade, assim como eu, e que está aqui com o mesmo objetivo que eu vou aprender a respeitar e aceitar ele como ele é. Ah, mas o outro tem muito defeito. Mas eu também tenho. E é por isso que eu estou aqui. Porque se eu não tivesse defeitos, eu não estaria aqui no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta para espíritos ainda como nós, cheios de compromissos com as leis de Deus. Então, nós estamos aqui justamente para nos educarmos. E para isso, nós precisamos da convivência uns com os outros. E essa convivência tem que ser fraterna. Não pode ter ódio. Não deve ter mágoa. Não deve ter intolerância, porque nós precisamos aprender a aceitar e respeitar o outro como ele é. Aí, vamos voltar a falar no ano passado. Nós vimos todo o que teve aí, né,
o ódio, a intolerância por conta da política. Aí eu pergunto para vocês, o que nós achamos dos políticos? Não estou dizendo partido e nem nome, estou falando dos políticos. Não pensem alto, porque nós estamos dentro de um templo espírita. Mas nós devemos aceitar e respeitar eles como eles são? Hã? Quem disse que não? Pelo amor de Deus! Lógico que nós devemos aceitar e respeitar eles como eles são. Eles também são filhos de Deus. Eles estão aqui com o mesmo objetivo que eu, que você, que todos nós. Eles podem estar equivocados, mas eles estão aqui com o mesmo objetivo. E quando eu digo aceitar e respeitar, eu não estou dizendo em concordar com o que eles fazem. Porque é um grande problema quando a gente fala em aceitar e respeitar, pensa assim, ele está falando que eu tenho que concordar. De maneira alguma. Se o outro está fazendo algo de errado, isso pode ser dentro do nosso lar. Nós não temos que concordar com quem está fazendo algo de errado. Mas respeitar e aceitar o outro como ele é, sim. Não importa o que ele faça. Jesus aceitou Judas como ele era? Respeitou ele como ele era? Jesus aceitou o imperador de Roma como ele era? Ele falou, tem alguma fala de Jesus que vai contra o que o imperador fazia? Com o que Herodes fazia, que era o governador lá? Não tem. Ele aceitou e respeitou. E nós também deveríamos fazer a mesma coisa. Porque esse é o princípio do amor ao próximo. E sem aprender a nos amar, como recomendou Jesus, como é que nós podemos esperar evoluir? Aí a gente pode pensar, mas é difícil a gente aceitar e respeitar tanta coisa ruim que eles fazem. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse. Mas nós podemos e devemos fazer isso, porque sem fazer isso, nós não evoluiremos. Quem é que quer ficar, não vou dizer ficar aqui eternamente, porque a gente sabe que, assim como Capela exilou aqueles espíritos que se obstinavam em não crescer espiritualmente, a Terra também vai exilar aqueles espíritos que, por sua própria vontade, não quiserem crescer. Aí a gente pensa assim, mas por que tanta coisa ruim aqui no Brasil? Humberto de Campos não colocou no livro para a gente que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Pois é, e é justamente, se você, quem já leu aqui o Coração do Mundo e Pátria do Evangelho? Leu? Muito bem, pelo menos uma pessoa, né? Pois é, mas a gente vê que aqui no Brasil, justamente pela própria condição e pela, vamos dizer assim, mistura de todas as raças do planeta, tá? Nós temos todas as condições de receber aqueles espíritos que o Cristo pediu para que Ismael buscasse nos planos mais inferiores para que viessem habitar o Brasil. Porque era aqui a oportunidade de que eles crescessem. Espíritos que estavam há séculos e séculos e séculos sem reencarnar. É aqui no Brasil que estão tendo a oportunidade. É nós mesmo. Exatamente. E aquilo que eu aponto no outro como um defeito, como um crime, quem disse que na encarnação passada eu não estava fazendo coisas até piores? Então é por isso que nós temos que aprender a aceitar e respeitar o outro como ele é. E como foi lido aqui no Evangelho, hoje,
sobre a questão dos laços de família, não é? A família consanguínea, ela é temporária, A nossa verdadeira família é a família espiritual. E muitas vezes aquele que eu posso estar condenando pode ser um espírito da minha família espiritual. E aí? Como que vai estar a minha consciência quando eu retornar ao plano espiritual e perceber isso? Então nós temos que aprender a nos olhar e não ver apenas os corpos, mas ver que naquele corpo existe um ser espiritual. E aquele ser espiritual é meu irmão. E eu devo respeitar e aceitar ele como ele é. Porque ele está aqui em luta consigo mesmo, assim como eu estou em luta comigo mesmo, para me melhorar, para crescer espiritualmente. Porque Jesus não quer de nós que a gente se torne aqui todos Chico Xavier. Não, nós não somos e nem temos a capacidade de ser. Mas nós somos, como diz o Chico, né? Não sou o que gostaria de ser, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Então todos nós temos defeitos, e muitos, mas nós temos qualidades já. Temos qualidades. E precisamos aprender a olhar no outro e ver as qualidades que nós temos. Precisamos fazer isso. Porque isso também faz parte de amar o próximo. Porque hoje, o que a gente faz? A gente olha no próximo e vê primeiro o quê? Os defeitos, não é? E nós temos um olho clínico para isso. A gente bate o olho no outro e fala, olha o defeito. Olha o defeito. Né? Então, nós precisamos aprender que Jesus não veio aqui pelos sadios, como ele mesmo disse. Porque os sadios não precisam de médico. Ele veio pelos doentes. Porque quem precisa de médicos são os doentes. Então, quem erra aqui é que precisa do nosso amparo. Porque quem não erra, para que nós vamos amparar eles? Eles já estão dando conta de caminhar com as próprias pernas. Mas aí a gente se pergunta, quem é aqui nesse planeta que não erra? Quem? Todos nós erramos. E não é uma vez por dia, não. São inúmeras vezes por dia. Então nós precisamos aprender a nos amparar. A nos amparar. Ao invés de condenar. Porque errar, nós vamos continuar errando. Até que a gente consiga aprender a não errar mais. Mas o erro faz parte do nosso aprendizado. O problema é que nós erramos e erramos e erramos da mesma forma. Porque é muito simples. Quem aqui gosta de sofrer? Pode falar a verdade, gente. Não tenham cerimônia. Todo mundo gosta de sofrer aqui. Deixa eu ver se tem algum bebezinho aqui que acabou de reencarnar. Tem um garotinho ali atrás, 2. Eles podem até ser que ainda não, né? Mas os outros aqui, todo mundo gosta de sofrer. É triste, né, saber disso, né? E a gente pensa, nossa, mas eu pensava que eu não gostava de sofrer. É, mas a gente gosta. E eu vou contar uma história que eu garanto que até meia-noite eu termino. O Simão Pedro, que é um orador aqui de Minas Gerais, ele estava num congresso espírita no Amazonas. E lá ele contou a seguinte história. Então é como se eu estou repetindo a história que ele falou. Então ele disse assim: 2 mineiros vieram pescar aqui no Amazonas. Um deles já estava vindo pela segunda vez.
Na primeira vez ele trouxe um compadre e na segunda vez um outro compadre. Foram pescar, o hidroavião deixou eles lá no ponto de pesca, tal, combinou o dia de voltar para buscar. Deu o dia, quando o piloto chega lá, aterrissou na água, né, o hidroavião lá, pá, quando o piloto olha, cada um dos dois tinha pego um peixe de aproximadamente 60 quilos. Então o hidroavião, pequenininho ali, o piloto já falou: não dá para levar os dois com a tralha de vocês e mais esses dois peixes. Excede a capacidade do avião. Aquele mineiro que estava indo pela segunda vez, pegou e falou assim: não, mas no ano passado eu também vim pescar aqui com um compadre meu. E nós pegamos dois peixes semelhantes a esse, em tamanho e peso. E o piloto do ano passado levou. Quando ele falou isso, o que ele fez? Ele atiçou o orgulho daquele piloto. Porque o orgulho é o vício que nós ainda trazemos, que faz com que a gente queira estar sempre por cima em relação ao nosso próximo. Aí o piloto pegou e falou: não, se o outro piloto levou, eu também levo. E agasalharam as coisas ali, e ele preparou e decolou. Mal ele atingiu uma pequena altura, o avião caiu. Aquele mineiro que estava indo pela segunda vez falou para o outro: compadre, você não há de ver que o avião caiu no mesmo lugar do ano passado? Qual é a moral da história? Errou duas vezes. Qual é a moral da história? Não, mas o importante aqui é a moral da história. A história é só para a gente dar uma relaxada, né? Qual é a moral da história? Nós estamos sempre fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. O que nós estamos fazendo de diferente para deixar de sofrer? Concorda agora que todo mundo aqui gosta de sofrer? Porque todos nós sabemos qual é o remédio para deixar de sofrer. Qual é o remédio? Viver os ensinamentos de Jesus dentro da nossa capacidade. E o que nós estamos fazendo? Nós muitas vezes lembramos do Cristo ou de Deus quando a gente vem ao centro, não é? Ou quando a gente está extremamente aflito. Aí a gente pega e lembra: ah, foi Jesus que falou: vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele fala: nossa, eu estou muito sobrecarregado. Lembrei de Jesus, vamos ver se ele vai me aliviar. E a gente pensa que as coisas são assim, ó, num passe de mágica, um estalar de dedos. Então, se nós efetivamente não gostássemos de sofrer, nós mudaríamos o roteiro da nossa experiência aqui imediatamente. Mas nós temos terríveis problemas para poder fazer isso, porque nós temos que educar os nossos vícios. E nós não queremos abrir mão dos nossos vícios. Nós somos egoístas, orgulhosos, ciumentos, possessivos, né? Arrogantes. E aí a gente vai relacionando, né, o tanto de vício que nós temos. É claro que quando eu digo isso, eu não estou dizendo que todos nós temos no mesmo nível, mas todos nós temos isso, é claro, em níveis diferentes, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Porque se não tivéssemos, nós ou não estaríamos aqui, ou nós estaríamos aqui por engano. Como a providência divina não se engana, então é porque nós temos mesmo. É certeza que nós temos. Então nós precisamos mudar o nosso roteiro de vida. Nós precisamos começar a exercitar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Nós precisamos começar a aprender a respeitar e aceitar o nosso próximo como ele é. Porque isso é a forma de amor ao próximo.
Nós precisamos aprender a conviver de forma fraterna uns com os outros. Nós precisamos aprender a sermos mais tolerantes uns com os outros. Nós precisamos aprender a sermos mais benevolentes uns com os outros, mais indulgentes. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para o Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque a caridade era uma das bandeiras do Espiritismo. Só que nós entendemos a caridade, muitas vezes, de forma exclusiva das coisas materiais. É a doação de algo material para o meu próximo que está precisando. Não estou dizendo com isso que também essa não é uma forma de caridade. Mas Kardec foi além, ele perguntou: como a entendia Jesus? E o Espírito de Verdade responde: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Veja que na resposta do Espírito de Verdade não tem nada de material, porque nós não somos materiais, nós somos seres espirituais. E é isso que nós precisamos aprender e não perder de vista jamais. Que nós estamos aqui não é para ficarmos ricos, para ser doutor nisso ou doutor naquilo. Não, nós estamos aqui é para nos aperfeiçoar moralmente. A parte intelectual, ela vem como consequência desse aperfeiçoamento moral. Então, a principal busca nossa aqui é o nosso aperfeiçoamento moral. Porque sem ele, como é que nós vamos aprender a conviver uns com os outros? Como? Será que nós vamos ficar presos no nosso grupo da família consanguínea? E olha que mesmo lá, a gente muitas vezes vive agindo de forma intolerante. Porque nós vivemos querendo moldar aqueles seres da forma como nós desejamos que eles sejam. E nós não podemos interferir no livre-arbítrio uns dos outros. Jesus não interferiu no nosso livre-arbítrio. Porque quando ele esteve aqui, ele poderia ter induzido a todos nós a seguir os seus passos. Mas se ele fizesse isso, ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio. E ele não fez. Ele deixa a nossa responsabilidade por nossa conta. O exemplo dele, ele deu. Nós é quem decidimos se queremos ou não segui-lo. Agora, uma coisa é certa: evoluir, todos nós vamos ter que evoluir. Ou vamos evoluir rindo, ou vamos evoluir chorando. E o Haroldo fala, que muitas vezes a gente está tendo que evoluir com a cara empurrada. Eu não quero, mas está tendo que evoluir. Porque é da lei que nós vamos evoluir. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, discernimento, para que a gente possa, no nosso dia a dia, buscar viver o seu Evangelho, vivendo ou convivendo com o nosso próximo de forma fraterna, sendo com o nosso próximo indulgente, benevolente, tolerante, porque é isso que nós também precisamos do nosso próximo para conosco. Então, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Muita paz.